E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do céu abençoe todos vocês e boa live para você. Beleza? Então vamos começar aqui mais uma live, mais uma historinha. Vamos aumentar aqui e vamos embora. 10 questões, 12 na verdade, 12 questões aqui felizes. Questão 49, diz assim, ó. Um menino com 1 ano de idade está sendo atendido no pronto-socorro de pediatria com história de febre alta, falta de apetite e irritabilidade há 2 dias. A mãe informou que hoje a criança apresentou vômitos, tremores e recusa toda a alimentação. Ao exame físico, apresenta-se hipoativo, com desidratação de 1º grau e febre de 39 graus. Para a investigação desse quadro febril, sem foco aparente, foram realizados os seguintes exames. Estudo do líquor normal. Eritrograma, hemoglobina de 11,5, hematócrito 37,5, leucograma de 25 mil, ó, tá? Leucocitose aí. Com desvio à esquerda, né? 10% de bastões. Plaquetas normais, exame sumário de urina colhido no saco coletor, nitrito positivo e leucócitos 4.300. Então, tem aí infecção, né? Eritrócitos, 15 mil, tem hematúria, urocultura em execução. Com base na suspeita de infecção urinária, qual a conduta a ser adotada? Então, primeiro que foi feita aí uma pesquisa mais ou menos, né? Vamos ver aqui, ó. Letra A. Colher um novo exame de urina por meio de punção suprapúsica, internar o paciente, instituir a hidratação e a antibioterapia parenteral, prescrevendo cefalosporina. Então, o que acontece? Qual é o problema aí desse teste de urina? É que ele foi feito com saco coletor. O saco coletor, quando ele dá negativo, ele exclui infecção urinária, porque ele é altamente fácil de contaminar. Então, se ele der negativo, é porque não tem infecção. Agora, quando dá positivo, ele não confirma. Ele exclui quando dá negativo, mas quando dá positivo, não confirma. Então, por isso, eu tenho que colher um novo exame de urina por punção suprapúbica, que aí sim é um método estéreo. Então, eu tenho que fazer por punção suprapúbica. Vou internar o paciente e fazer hidratação, antibiótico, terapia parenteral e cefalosporina. A letra está certa. Internar o paciente, instituir hidratação parenteral e aguardar o resultado da urocultura colhido no pronto-socorro para iniciar a antibioterapia? Não, eu faço empírico, né? Já começa empírico, depois eu troco se precisar. Letra B está errado. Hidratar o paciente no pronto-socorro e, após melhora clínica, liberá-lo para a prescrição de cefalosporina por via oral. Pedir à responsável pelo menino que leve o resultado da urocultura, assim que seja possível. O médico assistente está errado. Tem que deixar internado. Letra D. Hidratar o paciente no pronto-socorro, colher novo exame de urina por sondagem vesical por punção suprapúbica e, após melhora clínica, liberá-lo para a prescrição de cefalosporina via oral. Não. Esse D está errado. Letra E. Hidratar o paciente no pronto-socorro, colher novo exame de urina por sondagem vesical por punção suprapúbica e, após a melhora clínica, liberá-lo, aguardar o resultado da urocultura para definir sobre o uso de antibioterapia. Aí é brincadeira, né? Precisar ainda da urocultura para definir se vai ou não fazer, não está errado, né? Preciso fazer o empírico e depois aí, se tiver um antibiograma, eu troco, se tiver aí errado, né, um antibiótico. Resposta letra A, fácil. 50. Um médico na unidade básica de saúde encontra-se diante de uma difícil situação que envolvia o atendimento de uma criança de 2 anos de idade, em que a melhor medicação disponível para o tratamento não estava disponível gratuitamente para pacientes nessa idade. Apesar das evidências científicas mostrarem que, para outras faixas etárias, há benefício com o seu uso. O médico orientou a mãe sobre a necessidade da medicação, seus importantes efeitos benéficos e os possíveis efeitos adversos, esclarecendo que utilizá-la seria o ideal para a criança, permitindo que ela optasse pelo uso da medicação fornecida gratuitamente ou pela medicação que deveria ser adquirida. Então, para a mãe escolher, ele deu as opções terapêuticas, disse que a melhor terapia não estava gratuita pelo SUS, mas que existia uma medicação pelo SUS, mas que a melhor era paga. E aí a mãe ficasse na incumbência de decidir o que ela ia fazer.
mas ele avisou. Por confiar na opção do profissional, com base na relação de parceria na atenção dos seus doentes, a mãe decidiu comprar a medicação. A atitude do médico, nessa situação, considerou os princípios fundamentais da ética médica contemporânea e da bioética. Nessa situação, evidencia o princípio da beneficência? Não, os dois fármacos, eles causavam o bem, né? Então, não necessariamente. Da não maleficência é quando eu não causo mal, eu evito causar o mal. Não é esse daí. Da justiça, não. Do assentimento, não. Da autonomia. Decidiu, a mãe decidiu, a responsável legal decidiu qual era a melhor terapêutica. Você deu as opções e ela escolheu. Isso é autonomia. Resposta letra E. 50 letra E. 51. Mulher com 44 anos de idade apresenta quadro de dor epigástrica com irradiação em faixa para hipocôndrio direito e esquerdo. Ó, dor em epigástrico com irradiação em faixa. Isso aí é característico da pancreatite, né? De início súbito, também característica da pancreatite. Sem relação com esforço, ocorrendo às 6 horas. Relata 2 episódios semelhantes anteriores, de menor intensidade, nos últimos 3 anos, dos quais se recuperou apenas com restrição da dieta. Relata, então, trombose de retina à esquerda, após um desses episódios. Durante o exame físico, foram visualizados mucosas descoradas, anictérica, pele com turgor e elasticidade reduzidos. Pressão arterial de 40/90. 40/90, tá errado, né? 140/90 deve ser. Pressão arterial de 140/90. Aqui é 140/90, não pode ser 40/90. 140/90, pulso radial de 120, rítmico e fino. Ausculta respiratória, expansibilidade reduzida em base de hemitórax esquerdo. Com submassa 6 local. Ausculta cardíaca, bulhas taquicárdicas em 2 tempos. Abdômen distendido com equimoses em flanco. Equimose em flancos. Dor característica, equimose em flanco, pancreatite. Ruídos intraéreos diminuídos e dor difusa à palpação. Extremidades, pulsos periféricos palpáveis e simétricos. Exames laboratoriais mostraram hematócrito 52, hemoglobina de 14, amilase de 104. A amilase está normal. Glicerina na admissão 230. Glicemia, que de glicerina? Glicemia 230. Creatinina de 1,5. Troponina sérica de 0,5. Tá aumentado um pouquinho, né? Eletrocardiograma sem alterações. O laboratório informa que o soro apresenta aspecto francamente leitoso na centrifugação. A sonografia de abdômen mostra vias biliares não dilatadas e vesícula biliar de paredes finas, sem cálculos. O retroperitônio não foi visualizado. Qual o diagnóstico compatível com o quadro? Então, o que acontece? 75% das pancreatites têm amilase positiva. Em 25%, a amilase é negativa. Então, a amilase negativa não exclui o diagnóstico de pancreatite, que é o que está acontecendo aqui. Outra coisa, na pancreatite, pode existir um aumento da troponina e também o caso aí dessa retinopatia que o paciente está apresentando. Trombose de retina acontece aí na pancreatite, tem relação com isso daí. É um quadro raro, mas tem sim relação com a pancreatite. Então, a pancreatite aguda é a resposta. E a causa não é da vesícula biliar, que é a principal causa. Aqui, me parece que o caso é que teve um aumento dos triglicéridos, né? Porque a gente tem o soro com aspecto leitoso, né? Um aumento dos triglicéridos. Então, resposta letra A, pancreatite aguda. 52. Paciente do sexo masculino, com 22 anos de idade, submetido a tratamento cirúrgico de apendicite aguda há 8 dias. Procura a unidade básica de saúde, queixando-se de dor intensa e inflamação no local da incisão cirúrgica, que ainda encontra-se com pontos. Relata que evoluiu bem após a cirurgia, recebendo alta no 2º dia pós-operatório, com prescrição de dipirona se necessário. Desde então, notava as atividades habituais, até que há um dia começou a notar aumento do volume no local da ferida operatória. Não informa febre. Apresenta boa aceitação alimentar. Durante o exame físico, nota-se ferida operatória de aproximadamente 7 centímetros. Oblíqua e fossa ilíaca direita discretamente elevada, hiperemiada, com calor local e saída de pequena quantidade de secreção amarelada. Sem brilho, viscosa e que suja a roupa. Abdômen flácido e indolor. Fora da área de incisão. Temperatura axilar normal. Frequência cardíaca de 72, frequência respiratória de 16. Diante do quadro, qual o diagnóstico e a conduta para o caso nesse momento? Então, infecção do sítio cirúrgico é o negócio. Agora,
Nesses casos, essa questão cai demais, mas é muito, mas com força. O que a gente tem que fazer? Se eu faço a cirurgia e eu não tenho febre, não tem repercussão sistêmica, é só uma repercussão local, não devo fazer o antibiótico, somente repercussão sistêmica. Repercussão local não é indicação para antibiótico terapia. Certo? Letra A, infecção do sítio cirúrgico e iniciar a antibioterapia? Letra A está errado. Letra B, seroma? Não. Letra C, infecção do sítio cirúrgico, abrir a incisão, seguida de lavagem com solução fisiológica. Então, retiro os pontos, alguns pontos, lavo e só. Resposta letra C, não é seroma e não é hérnia incisional. Certo? Resposta letra C, fácil. Demé. Essa questão aqui ela foi anulada, certo? Ela foi anulada. Vamos ver aí por que ela foi anulada. Homem com 55 anos de idade, alcoólatra, em acompanhamento ambulatorial devido à cirrose hepática, comparece ao pronto-socorro com hematêmese. Clinicamente se apresenta ataque apneico, descorado, pulso fino, pressão arterial de 90 por 60. Ó, 90 por 60 é o limite inferior. Ele não está hipotenso, ele está no limite inferior. Mas tem um rebaixamento da pressão arterial, né? Está bem baixo. Foi submetido à endoscopia digestiva alta, que mostrou varizes esofágicas. Então, mesmo assim, com a pressão bem baixa, ele fez a endoscopia digestiva alta. Aí, foi visto varizes esofágicas com sangramento ativo. A próxima conduta para esse paciente deve ser... Então, vamos lá. O que eu interpreto? Posso interpretar várias coisas aí. Se ele está durante a endoscopia, já está na endoscopia. Então, o que ele faria aí? Já na endoscopia. Ele faria escleroterapia endoscópica, porque ele já está fazendo a endoscopia, certo? Ele já está fazendo a endoscopia. Mas o que deveria ser feito antes de fazer a endoscopia? Quando o paciente vai fazer a endoscopia, primeiro é necessário estabilizar o paciente. Então, o correto, antes de realizar a endoscopia, era iniciar a reposição volêmica. Antes da endoscopia. Mas já foi feita a endoscopia, já está sendo feita a endoscopia. Então, aí, na endoscopia, devia ser feito a escleroterapia endoscópica. Inclusive, dupla terapia endoscópica. Poderia ser usado a medicação anteriormente. Aí, né? A somatostatina é feita antes da endoscopia também, para evitar, para diminuir o sangramento. A octreotide é utilizado antes, né? Na endoscopia. Então, são todas coisas que a gente faz antes. A ideia do cara que fez essa questão é o seguinte: já está sendo feita a endoscopia. O que fazer aí durante a endoscopia? Eu acho que essa era a ideia dele, mas foi anulada a questão. Então, por essa lógica, letra E. Porque a gente faz muita coisa, né? Muita coisa antes, inclusive. A antibiótico profilaxia também para varizes esofágicas. Mas tudo isso é feito após o diagnóstico. Então, como eu não sabia que o paciente tinha varizes esofágicas, faz aí a endoscopia, né? Após a estabilização do paciente. O paciente já está, ele foi submetido à endoscopia digestiva alta. Então, ele já está na endoscopia digestiva alta. Então, a ordem correta é, eu não sei o diagnóstico, eu suspeito. Aí eu vou lá, faço a estabilização do paciente, faço endoscopia. A endoscopia, eu faço 2 métodos, né, na endoscopia, e aí eu vou passar medicações para reduzir o sangramento, eu vou passar antibiótico profilático após o diagnóstico, né? Certo? Então, essa questão ela foi anulada. Mas, é isso daí. A verdade é essa. Se eu não tenho diagnóstico, o paciente sangra. Eu tenho que excluir outras causas. Por isso que eu estabilizo o paciente e logo após eu faço a endoscopia digestiva alta. Esse paciente, ele já está na endoscopia digestiva alta. Então, a gente faz ao mesmo tempo a estabilização e a endoscopia, né? Então, é isso aí. Ela foi anulada porque não tem só uma resposta correta. Aqui, nesse caso, poderia fazer ao mesmo tempo a reposição volêmica e a escleroterapia por endoscopia, né? Porque o paciente tem aí uma instabilidade hemodinâmica. Então, anulada a questão. De qualquer forma, o que aparece? Essa questão aparece da seguinte forma: o paciente ele está instável hemodinamicamente e ele é alcoólatra e tem sangramento. Aí ele pergunta o que você faz. Aí você primeiro estabiliza o paciente,
para depois fazer endoscopia. Geralmente é assim que aparece essa questão. Essa questão aqui foi meio confusa porque já tinha sido feita a endoscopia. E aí, já na endoscopia, na minha opinião, se você já está fazendo endoscopia, o mais lógico era que ele estivesse pensando aí em fazer a escleroterapia durante a endoscopia. Né? Então, não tem como eu saber o que o cara pensou. Só se eu tivesse o gabarito. Aí, se eu tivesse o gabarito da época, eu saberia o que ele pensou. Mas, de qualquer forma, a questão não tem resposta por causa de toda essa confusão. Espero que você tenha entendido a lógica do negócio. 54. Paciente do sexo feminino assintomática. Em avaliação de rotina, determinada pelo seu médico assistente, é submetida à coleta de 2 amostras de urinocultura, que revelaram crescimento de mais de 100 mil unidades formadoras de colônias por ml de Escherichia coli nas 2 amostras, com o mesmo perfil de sensibilidade. A situação das urinoculturas e o tratamento antibiótico da bactéria isolada são justificadas se a paciente em questão for. A paciente está assintomática, então isso é uma bacteriúria assintomática. Quando é que eu trato a bacteriúria assintomática? Eu trato, por exemplo, vamos ver aqui, ó, pacientes idosos? Não. Diabéticos? Insulino dependentes? Não. Portador de catéter vesical de demora? Não. Agora, gestante, sim. Gestante, em qualquer idade gestacional, eu faço. Resposta letra D. Né? Certo? Resposta letra D. Fácil. Próximo. 55. Paciente com 23 anos de idade encontra-se na 9ª semana de gestação e comparece à unidade básica de saúde para sua primeira consulta de pré-natal. Dentre os exames de rotina para essa idade gestacional, o médico solicita: letra A, sorologia para hepatite B e C. Letra B, citologia oncótica e creatinina. Letra C, sorologia para HIV e VDRL. Letra D, glicemia de jejum e teste de tolerância oral à glicose. Letra E, exame sumário de urina e ecografia obstétrica. Ó, vamos lá. Letra A, faça sorologia para hepatite B e C? Para hepatite B, sim, mas para hepatite C, ele diz assim, ó, vírus hepatite C, não há evidência suficiente da sua efetividade como rastreamento de rotina. Deve ser solicitado em situações especiais de alto risco, como o uso de drogas injetáveis e ou parceiro usuário, transfusões de sangue, ou múltiplos parceiros, ou de ambos. Então, só em alguns casos, segundo o Ministério da Saúde, né? O caderno 32 de atenção básica, atenção ao pré-natal de baixo risco. Então, a gente não deve pedir sempre para hepatite C. A gente pede em usuários de risco. Então, a letra A está errada. Citologia oncótica, paciente tem 23 anos, é a partir de 25. Então, não faz, né? Letra C, sorologia para HIV e VDRL? Ah, esse sim, esse pede para todo mundo. Letra D, glicemia de jejum e teste de tolerância oral à glicose. Glicemia de jejum antes de 21 semanas. De 24 a 28, a gente pede a tolerância oral. Então, como tem 9 semanas, não vou pedir teste de tolerância oral. Tá, aqui tá errado. Letra E, sumário, exame sumário de urina e ecografia obstétrica. Urina sim, ecografia não. Então, resposta, letra C. Fácil, né? Tranquilos. 56. Mulher com 58 anos de idade, diabética, é admitida no pronto-socorro com dor precordial opressiva, intensa e irradiada para membro superior esquerdo há 40 minutos, associada a sudorese fria e sensação de morte iminente. Durante o exame, olha, há 40 minutos, essa dor opressiva aí no precórdio, tá? Será que é infarto? Vamos ver. Durante o exame clínico, encontra-se em bom estado geral, eupneica, pressão arterial de 100 por 70, frequência cardíaca de 92, respiratória de 20, pulmões limpos, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, sem sopros, abdômen flácido, sem visceromegalias, ruídos hidráulicos presentes, sem edemas de membros inferiores, panturrilhas livres. Fez uso de dinitrato de isosorbida, 5 mg sublingual. Tendo cessado a dor, eletrocardiograma realizado na admissão está normal. Qual a recomendação para acompanhamento dessa paciente? Certo, vamos ver aí. Acompanhamento ambulatorial, citroponina e CKMB, CKMB massa colhidas na admissão estiverem normais. O problema é o seguinte, como fazem 40 minutos, essas enzimas, elas demoram a positivar. Então, elas estarem normais não quer dizer que não tem infarto. Então, a letra está errada. Letra B, internação hospitalar, monitorização cardíaca contínua, mesmo com a troponina normal, a admissão. Eu acho 56 exatamente. Eu vou internar a paciente e vou fazer monitorização, mesmo se a troponina der normal na admissão. Letra B está certo. Letra C, acompanhamento ambulatorial especializado com cardiologista se trombonina colhida na admissão estiver normal. Não quer dizer que ela normal não tem nada.
porque ela demora a positivar. A letra C está errada. Letra D. Internação hospitalar, monitorização cardíaca contínua, se troponina colhida na admissão estiver elevada. Não. Eu vou internar se a troponina estiver elevada? Não. Se ela estiver normal, também interno. Letra E. Internação hospitalar, sem monitorização cardíaca contínua, se troponina e CKMB colhidas estiverem normais. Errado. A resposta é a letra B. Independente da troponina, eu tenho que internar o paciente e observar ele, porque pode ser que esteja com infarto, né? 56, letra B. Não posso mandar o paciente para casa. 57. Considere as 3 situações abaixo. Antigamente tinha, em 2011, só em 2011 isso aconteceu. Acho que muito antigamente acontecia. 2011, 12, eu acho. Mas esse tipo de questão não aparece mais no Revalida, não. Mas, de qualquer forma, vamos fazer essa aqui, é bem legal. Ele quer as 3 situações e ele quer saber quais dessas situações constituem infrações do Código Brasileiro de Ética Médica. Então, infração do Código de Ética, qual é? O médico recebe comunicado do diretor clínico da clínica onde trabalha de que passará a receber desconto no aluguel do consultório de acordo com o número de pacientes encaminhados para outros especialistas. Essa está na cara, né? Isso aqui é infração do Código de Ética. É infração. Então, o D está errado, porque não aparece 1 e o C está errado também. Então, não pode nem ser D, nem C. C ou D está errado. Os outros têm o 1. Então, B, 2. Mãe traz a filha de 16 anos de idade, aluna do 2º ano do ensino médio, para a consulta ginecológica. A adolescente não apresenta alterações de exame clínico. Após a consulta, a mãe procura o médico para obter informações sobre o que foi discutido pelo médico com a filha em relação à sexualidade. O médico se nega a fornecer as informações sem autorização da filha menor. Isso é o certo. A gente não pode fornecer informações da filha se tudo está normal, né? Então, sobre a sexualidade, a gente não pode. Ela tem autonomia, certo? Essa autonomia relativa, a gente precisa preservar. Então, 2, o médico fez certo. Então, aqui já não pode ser a letra A e não pode ser a letra E. Então, não pode ser nem A, nem C, nem D e nem E. Só pode ser a letra B, 1 e 3. Quer ver? Ó? 3. Um médico especialista é chamado para falar sobre um tema de saúde em uma emissora de rádio. Durante o programa, atendendo a solicitação de ouvintes do programa, realizado ao vivo, o médico informa o telefone do seu consultório, faz a propaganda. Não pode. 3 também é infração. Então, 1 e 3 são infração, letra B. São infrações, né? 1 e 3 são infrações, resposta letra B. Massa, né? Isso aí parece muito com as questões da UFMT. As do UFMT são assim. 58. Em consulta médica no posto de saúde, paciente jovem relata ferida na genitália externa que surgiu há cerca de 30 dias. Ao exame, nota-se úlcera vulvar única, de contornos imprecisos, fundo purulento e dolorosa ao toque. Olha, uma úlcera de fundo purulento e dolorosa não é sífilis. Sífilis é fundo lipogranulomatoso de bordes sobrelevados e indolor. Isso aqui não é sífilis. Então, não pode ser a letra A e não pode ser a letra B. Associada à linfadenopatia homolateral. O esfregaço material da borda da úlcera, corado pelo método de Gram, revelou bacilos gram-negativos intracelulares. Aí você diz, então é linfogranuloma venéreo, que é causado por por clamídia. Se fosse clamídia, eu não veria no Gram. Clamídia não se vê, tá? Então não é linfogranuloma venéreo. Donovanose é uma úlcera crônica. É uma úlcera crônica. Então também não é donovanose. Só pode ser letra C, cancro mole. E é justamente isso. Cancro mole, letra C. Fácil. Demés. 59. Uma criança com 3 anos de idade é atendida no pronto atendimento com história de diarreia nos últimos 7 dias. A mãe relata aumento da frequência das evacuações, estando as fezes líquidas, sem sangue ou muco. A criança mantém-se afebril e nas últimas 24 horas apresentou 2 episódios de vômitos. O exame físico revela peso atual de 13.300 gramas e anterior de 14.800. Perdeu, né? Perdeu, aí força. A criança está irritada, chorando sem lágrimas. Ela não está letárgica, tá? Está só chorando sem lágrimas e mucosas secas, olhos fundos e elasticidade cutânea diminuída. Com base na história e no exame físico, o diagnóstico e a conduta imediata são: ela está com diarreia há 7 dias. Isso é uma diarreia aguda. Então, nem é letra D, nem é letra E. Exclua essas duas. Então, é diarreia aguda. Outra coisa,
não é diarreia aguda com desidratação grave. Ela é desidratação, mas não é grave. Por quê? Porque não tem os olhos muito fundos e a criança não está letárgica, comatosa. Então, não é muito grave. Não é grave, né? Ela é desidratação, com sinais de desidratação. Então, letra A não é, que diz que é desidratação grave. Hidratação venosa, nos casos de que a criança ela está letárgica, comatose, e não tem como fazer via oral. Então, a letra A está errada. Letra B, diarreia aguda com sinais de desidratação, tá certo. Solução de reidratação oral e drogas antimotilidade. Não, aí não, né? Letra C, diarreia aguda com sinais de desidratação, solução de reidratação oral e suspensão da alimentação, porque está com vômitos, né? Exceto se for leite materno. Letra C. 59, letra C. Precisa suspender a alimentação em todos os casos? Não. O que a gente faz é manter a alimentação mais normal possível. Como essa criança ela tem uma desidratação grave, que tem vômitos, então é melhor, nas primeiras horas, suspender a alimentação, nesse caso, a interpretação da questão, porque ela está vomitando, né? Por causa disso. Letra C, 59, letra C. 60. Paciente com 57 anos de idade vai à unidade básica de saúde com queixa de aparecimento há 1 mês de lesão avermelhada em braço direito. Procurou atendimento médico quando foi prescrita nistatina, creme, durante 14 dias e fluconazol 150 mg em dose única. Sem melhora do quadro. Então, isso aqui não é micose. Relata que, posteriormente, apresentou dor no cotovelo direito, sendo feito diagnóstico de tendinite e prescrito anti-inflamatório. Ó, nenhum dado é aleatório. Nenhum dado é aleatório. Ele apresenta uma mancha e teve dor, certo? Em cotovelo, não é cotovelo, né? Cotovelo direito. O que é que ele quer mostrar para você? Tem quadros neurológicos também. Uma alteração de pele com quadros neurológicos. Aí eles assim, ó. O exame físico mostra mácula eritematosa com bordas eritematosas elevadas e centro atrófico. Qual a hipótese diagnóstica e a propedêutica a ser realizada? Psoríase? Não, psoríase não é assim. Não tem essa relação. Paracoccioidemicose, raspada a lesão, paracoccioidemicose é uma úlcera, né? Uma úlcera indolor. Cromomicose, biópsia? Não. Hanseníase, aí eu gostei. Intradermal reação de Mitsuda. Na verdade, a hanseníase, ela é feito diagnóstico clínico. Não precisa fazer intradermal reação de Mitsuda para poder diagnosticar. Mas, de qualquer forma, é a melhor resposta. Resposta letra D. 60, letra D. Né? Bem batida essa questão. E sempre a mesma coisa. Pronto. Se você gostou dessa live, meu amiguinho, escreva aí #LiveTop. Nos vemos na semana que vem, né? Não sei quando é que você está assistindo, se você está assistindo essa live gravada, mas aqui hoje é sexta-feira, na gravação da live. Então nos vemos na semana que vem. Papai do céu abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pela sua paciência. Nos vemos aí na próxima live. Tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Até mais.